E aí, pessoal, beleza? Tudo bem? Então vamos lá. Eu sou o professor Rafael Sales e nós vamos agora para mais uma aula de Ciências da Natureza. Nessa aula nós vamos falar sobre energias, beleza? Então vamos lá. O que é energia? Qual é a ciência da energia? Então, não há uma definição exata, certo? Para o que seria energia. Mas podemos dizer que ela está associada à capacidade de produção de uma ação e ou movimento, tá? E manifesta-se de muitas formas diferentes. Por exemplo, movimento de corpos, calor, eletricidade, etc. Tá bom? Segundo o princípio de Lavoisier, a energia não pode surgir do nada e nem pode ser destruída, tá? Ela é apenas transformada de uma forma em outra. Como a energia da queda d'água nas hidrelétricas, que é convertida em energia elétrica. Então você tem a energia da queda d'água das hidrelétricas, que a gente vai falar daqui a pouquinho que tipo de energia é essa, tá? E essa energia ela é convertida em energia elétrica, beleza? Então olha só, os seres vivos dependem da energia para sobreviverem e a obtêm através da alimentação, no caso nós seres humanos, energia química. Quando a gente se alimenta, há uma reação dentro do nosso organismo que pega essa energia química desses alimentos, tá? E serve para a gente sobreviver. Além disso, os organismos também recebem energia do Sol, luz e calor, que são fundamentais para a existência da vida na Terra, tá bom? Então, já estamos vendo aqui tipos de energias diferentes, né? Então, é fundamental a energia e a trocas de energia, a transformação de um tipo de energia em outro, tá? Para que ocorra a sobrevivência da vida, tá? E também para que alguns fenômenos possam estar acontecendo. Nesse caso, veja bem, nós temos a energia renovável e a energia não renovável, tá? Qual é a diferença de um para o outro? Então vamos lá, olha só. O tipo de energia proveniente de fonte infinita são denomináveis de energia não renováveis, ou seja, aquelas fontes que se acabam, tá? Um exemplo seria a queima de combustíveis fósseis, como petróleo, carvão, tá? E temos a energia limpa ou renovável, que é aquela energia de fontes que possui a capacidade de ter uma reposição natural. Então, são as energias renováveis ou limpas, tá? Exemplo delas, nós temos aí a energia proveniente da luz do sol e da força dos ventos, tá? Que é a energia eólica. Certinho? Ok? Entenderam a diferença, né? Então vamos lá. Principais formas de energia. Então a gente precisa estar atento aos tipos de energia que nós estaremos trabalhando. E aí nós temos a energia térmica, a energia solar. Então é interessante ficar atento. A energia térmica é aquela energia que está associada à temperatura dos corpos, à agitação das moléculas, etc. Tá? A energia solar, ela pode ser energia luminosa, ela pode ser energia térmica, tá? Tem que ficar atento a isso aí. Temos a energia química, já falamos sobre ela. Temos a energia eólica, também já falamos, tá? Que é a energia química da quebra, no caso, exemplo para nós, do nosso corpo, né? O consumo dos alimentos para nos fornecer energia. A energia eólica, desculpa, a energia eólica para quebra, né? Para a energia eólica aí que fornece através daqueles sistemas, né, de parques eólicos, né, que captam a energia do movimento dos ventos. A energia mecânica, que aí a energia está associada aos movimentos, tá? A energia luminosa através de ondas eletromagnéticas aí associadas à visão, né, um exemplo. Temos a energia sonora, que é emitida através do som, de uma onda mecânica, o som, tá? E temos também a energia nuclear, que essa energia nuclear ocorre com a fissão nuclear e a fusão nuclear, tá? Porém, a energia mecânica, ela se divide em dois tipos, cinética e potencial. Cinética associada ao movimento, potencial associado aí a corpos que armazenam energia, dependendo da situação, que se divide também em dois, gravitacional e elástica. Então, gravitacional, quando um corpo ele sobe, está a um certo nível de altura em relação ao nível de referência, ele possui energia potencial gravitacional. Elástica está associada a corpos que podem ser deformados e que, ao serem liberados, eles voltam ao estado inicial. Exemplos aí temos as molas. A energia térmica. Então, a energia térmica
está associada ao calor é a energia cinética das moléculas, que compõem um determinado elemento. A manifestação do calor só ocorre caso exista diferença de temperatura entre os corpos. Então essa energia térmica ela é utilizada aí para a construção das máquinas térmicas. Então aqui a gente tem o esquema da primeira máquina térmica que foi criada, a máquina de Heron, tá? Então, esse é o esquema da primeira máquina térmica. Então a gente tem uma quantidade de líquido, tá? Aqui, a água, que aí tem uma fonte de alimentação, essa água se transforma em vapor, a partir dessa variação de pressão ele emite esse movimento mecânico através da energia térmica que está sendo transferida para o sistema. Temos a energia solar, que é a energia proveniente da luz do sol, tá? Essa fonte de energia pode ser aproveitada na geração de energia elétrica por meio de placas fotovoltaicas, tá? E também temos os sistemas térmicos, que também captam essa energia. Essa energia solar ela também pode ser utilizada para aquecer a água, por exemplo. Tá? Então tem residências que utilizam sistemas de aquecimento de água através da energia solar. Temos a energia química, que ela é a energia liberada, tá? Ou formada a partir de reações químicas com a energia produzida, por exemplo, pilhas e baterias. Exemplo aqui, né, de um processo de oxidação e redução, como vocês podem ver. Através dessa reação química, nós temos o movimento ordenado de elétrons, como a gente pode observar nesse sistema, tá? E aí a liberação de energia em forma de energia luminosa com a lâmpada funcionando. A energia eólica, que é proveniente do movimento das massas de ar, né, que ela é aproveitada pelas hélices, né, conectadas às turbinas, aqueles parques eólicos, né, para produção de energia elétrica. Então, como a gente pode observar aqui, o processo aí de um parque eólico produzindo energia elétrica a partir da energia das massas de ar, do movimento. A energia mecânica, tá? Ela é entendida como a capacidade de um corpo realizar trabalho. Então, ela se divide em dois tipos, já falamos sobre isso. Cinética, que é a energia do movimento dos corpos. Potencial, que é a energia armazenada nos corpos com capacidade de se transformar em movimento. Então, essa energia pode ser transformada em movimento. E aí podendo ser gravitacional ou elástica. Gravitacional, em virtude da posição de um corpo em relação à superfície, e elástica, aí a deformação de um material elástico, beleza? E aí nós temos, por exemplo, um sistema representando um processo de transformação de energia, tá? O movimento do pneu da bicicleta conectado a um dínamo, que esse dínamo, né, ele é constituído aqui de um ímã, uma bobina, e aí, ou seja, com isso há uma produção de energia luminosa, certo? E a lâmpada ali da bicicleta acende com esse sistema aqui, beleza? Esse é um sistema de processo de transformação de energia. A energia mecânica se transformando em energia elétrica através de alguns processos. Aqui temos o processo aqui da energia potencial elástica, tá? Então, quando ele comprime, tem energia potencial elástica, se transforma em cinética. Depois, quando chega na extremidade aqui, vai se transformar em elástica. E depois fica esse movimento aqui, transformando energia potencial elástica em cinética, cinética em elástica. Depois o processo recomeça, tá? E aí, o sistema hidroelétrico de produção de energia, tá? E aí nós temos a queda das águas, falamos lá no início sobre isso, lembra? Então esse movimento de queda das águas, o que é que ela possui nesse movimento? Ela possui uma energia cinética, que ela tem uma velocidade, o movimento da água, uma energia potencial gravitacional, porque perceba, ela está saindo de um ponto mais alto para um mais baixo, então a energia potencial gravitacional e cinética, conecta-se aqui à turbina e há essa transferência dessa energia para a turbina, que vai movimentar, conectada a um gerador de eletricidade, tá? E esse gerador vai converter energia mecânica em eletricidade, certo? Então é interessante ficar atento que o gerador de eletricidade, ele converte um tipo de energia em energia elétrica, tá bom? Temos a energia luminosa, né, que é um exemplo, né, proveniente do Sol, mas também temos as lâmpadas que também produzem energia luminosa. Ela é formada por uma gama de ondas que pode ser captada pelos olhos, tá? Além disso, é percebido pelas plantas que utilizam no processo da fotossíntese, certo? Então são alguns processos que nós temos aí da energia luminosa. Então, a planta, por exemplo, ela pega a água, o gás carbônico, a fonte de energia que é a energia luminosa, dos fótons, tá? Os fótons de luz que carregam essa energia.
Através dessa reação, ela produz o gás oxigênio e a glicose, que é o seu próprio alimento, beleza? Com isso, temos também energia sonora, que é um tipo de energia que pode ser percebido pelo sentido da audição. O som, assim como a luz, é uma onda. Você pode fazer uma experiência aí, por exemplo, fechar seus olhos dentro de casa, tá? E ouvir os barulhos que estão ocorrendo, as ondas sonoras que estão acontecendo ao seu redor e tentar identificar de onde que está vindo esse som, tá? O som é uma onda, por ser uma onda, é uma transferência de energia, beleza? E a energia nuclear, tá? Que é a energia a partir do fenômeno da fissão nuclear, em que ocorre a divisão do núcleo de um átomo, gerando a liberação de uma grande quantidade de energia, tá? Então, o nêutron aqui, por exemplo, atinge o núcleo, ocorre a fissão, nesse caso uma quebra, tá? Gerando grande quantidade de energia a partir da divisão do núcleo atômico. E aí vai liberando. E pode acontecer o que chamamos de reação em cadeia, e aí pode acontecer com outros sistemas. Tá? Aqui o exemplo da fissão do urânio, né? Atinge, libera mais elétrons, nêutrons, tá? Que vai atingir outros núcleos, que aí vai a reação em cadeia, como a gente chama, liberando muita energia, tá? Que é utilizado aí nas usinas hidrelétricas. Então, gente, muito obrigado, tá? Bons estudos e até a nossa próxima aula. Aquele abraço. Tchau, tchau.